Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 15 de janeiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior e vamos iniciar hoje o capítulo 15, intitulado Apelo Cristão. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar e nos conduzir em mais um capítulo de estudo. Apelo Cristão. Estavam prestes a terminar minhas possibilidades de estudo em companhia de Calderaro, quando, na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, olha o que nós vamos ainda nos deparar. Então, é muito comum nós vermos espírita, por falta talvez de atenção em torno das obras subsidiárias, falar assim: vou para o umbral, vou para o umbral. Gente, o umbral é um estágio pequeno de adaptação ao mundo espiritual, em que a pessoa fica no estado de perturbação, que poderá levar alguns segundos como algumas décadas. Agora existem movimentos muito piores, que são os vales e as cavernas. Espíritos que ficam aprisionados. Nesse período de perturbação do umbral, é quase sempre um processo psíquico de culpa, de arrependimento, de indiferença. E outros espíritos ficam ali atazanando, porque também estão ali e ficam atazanando. Tu foi suicida mesmo, e não sei o quê. Olha, cadê a Santinha que estava lá pregando no centro espírita? Ei, tia? Aí tu tá enrolada aqui, né? Você tá entendendo? Fica ali zombando. A senhora ensinava tão bem, né? Eu tava lá, ele vi. Ainda vai tirar um sarro da tia. Então é aquele momento de perturbação que nem se compara com o sofrimento do vale, que nem se compara com as prisões nas cavernas, entendeu? Então, olha só, quando na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, ele dá um adjetivo, né? O estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio. Anota aí para a gente já saber quem será o instrutor desse capítulo, Eusébio, que naquela noite se dirigiria a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda em trânsito nos serviços da esfera carnal. Então, nosso irmão Eusébio, espírito, irá falar para centenas de pessoas que estão encarnadas, vinculadas ao catolicismo ou ao protestantismo reformado, tá? Isso eles vão estar no processo de desdobramento, no momento do sono, ouvindo essa palestra no mundo espiritual. Ficou claro? Todo mundo entendeu? E aí vem Calderaro explicando, tá? São irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que em momento de sono se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. Então, olha só que interessante. Eles convidaram irmãos da Igreja Católica, eles convidaram irmãos evangélicos, protestantes, mas qual foi o critério que foi utilizado para convidar esses irmãos? Olha os critérios. Primeiro, menos dogmáticos. O que é isso, dogmático? Dogmas são regras indiscutíveis, que você leva um outro à morte. Esse é a morte, vamos colocar entre aspas, mas você é capaz de ficar de mal com Deus e o mundo se não concordar com a crença da tua religião. O mundo inteiro você é capaz de brigar, de virar o rosto, de cuspir, de deixar de viver naquela criatura, porque você é uma pessoa dogmática. Tem espírita também assim. Então, o primeiro ponto foi pessoas, não é que não seja, é menos dogmática, menos.
E nós vamos encontrar irmãos realmente na Igreja Católica, e você percebe aqueles que são extremamente engessados e aqueles que já têm um movimento mais leve, mais aberto a conversar e a discutir sobre determinados pontos. Como nós vamos também encontrar irmãos na Igreja Protestante, que apesar de toda a crença, eles são mais leves. Você encontra aquelas pessoas muito dogmáticas, muito rígidas, que só falta de excomungar totalmente. Então foi esse critério que eles utilizaram. Nós percebemos que existem irmãos dentro de determinadas religiões que são extremamente, realmente, o quê? Dogmáticos. A nossa religião está certa, todas estão erradas. E passa a ser alguém muito intransigente, realmente. Então, com esse tipo de situação, com esse tipo de comportamento, não há o que discutir. Porque não há uma discussão, há uma disputa. Plagiando aqui o nosso Allan Kardec na Revista Espírita. Discutiremos, mas não disputaremos. Para um diálogo interreligioso, nós temos que discutir assuntos, mas não disputar. Disputar é eu estou certo e você está errado. Vamos lá então, vamos ver a fala do nosso Calderaro. Não ocultei a estranheza que me tomara de assalto ante a informação, mas Calderaro ajuntou sem demora. Importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, senão a revelação de fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. Claro é que as escolas da crença variam, situando-se cada uma em um círculo diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos em consequência da ignorância do que ainda não conseguiram afastar-se. A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, vemo-lo inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho exalto e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença, encontramo-lo silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriam. Mas quando ele diz assim, voltando ao parágrafo anterior, se tornam suscetíveis de nossas influências mais diretas. Por quê? Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se... Então, no primeiro momento, eles receberam a influência. Receberam a influência por quê? Porque são menos dogmáticos. Agora, por que eles estão recebendo esse convite de ir a essa reunião? O motivo é esse. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes da orientação dos planos mais altos. Então, não é devido à religião ao qual se encontram. Primeiro motivo, por que esse convite? Por que eles conseguem receber a influência desse plano espiritual? Porque eles não são tão dogmáticos. Beleza, conseguiram ouvir o convite. Agora, por que foram convidados? Por conta do quê? Virtudes de que são portadores. É por isso que logo abaixo, depois, quando se comenta, o André comenta, não ocultou a estranheza, né? Que Calderaro vem e diz, importa compreender que a proteção divina desconhece os privilégios. Não é porque você tem que ser espírita ou não. Desconhece. Se você tem virtudes, a proteção divina vai lhe auxiliar. Mas não pode ser uma pessoa da alta hierarquia de uma determinada religião, não tem a virtude que um capelão lá do interior tem, e esse capelão pode ir e o outro não. Exatamente, exatamente. Porque é uma questão de virtude, não de título. É uma questão de virtude, não de qual doutrina você está vinculado.
Então não importa se você é budista, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você é hindu, se você é umbandista, o que importa são as virtudes. Calderaro, importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como fruto que sempre surge na fronte dos esforços terrestres, na condição de folhagens. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Colaboração digna. Então existem colaborações que não são dignas. Você pode estar num trabalho colaborando, mas não é digno o que você está fazendo. Não te dignifica. Não é a confissão religiosa, ou seja, sou espírita, sou católico, que nos interessa em sentido fundamental. O que nos interessa é o quê? Senão a revelação de fé viva. O que é fé viva? Vivenciada. Exatamente. Por exemplo, eu tenho fé, eu acredito na reencarnação. Isso é vivo dentro de mim no meu dia a dia? Quando eu tenho um irmão que me dá náusea, eu consigo entender a reencarnação naquele momento? Quando eu tenho um filho ou uma filha que eu não me dou bem, que eu arranho, ou é eu, filho, que arranho com a mãe, eu consigo lembrar naquele momento a reencarnação? Se eu tenho um filho, uma filha, ou um irmão, ente querido dentro de casa, que não há afinidade, e que o fato dele nascer dentro de casa, estão gritando assim, corre, que esse inimigo é de outrora, aproveita agora, ou só daqui a milênios. Isso acontece com o fofo e a fofa também, só que os filhos não. Acontece. Mas fofo e fofa pode ser uma encrenca que eu arrumei nessa com pressa. Porque às vezes a gente se agonia para casar e pega o primeiro isopor que aparece no Rio Negro. Até para segurar e não afundar, né? Ficar ali. Mas filho, filha, mãe e pai não tem erro. É programação divina. E o fofo você pode largar, né? O pai, a mãe. Não tem ex. Pai, mãe, filho. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, ex-filho, não existe. Não existe. E é essa lição que nos falta. Então isso é fé viva. Então se eu tenho um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, que eu tenho essa náusea, a primeira informação, olha, é o seguinte: tu já me fizeste algo que até hoje dá repulso dentro de mim. Ou eu acerto isso agora, abrindo mão da minha vaidade, meu orgulho e cedendo. Porque pode observar, às vezes você tem uma condição, vamos supor um filho ou uma filha. E de repente aquela menina, aquele menino tem uma atitude, aquilo te provoca uma revolta enorme dentro de ti. Mas não é só daquela encarnação. Isso é coisa de outrora. Que se eu, na condição de espírita, não fizer as pazes naquela encarnação, eu vou enrolar por mais tempo. A mesma coisa, irmão. Então, eu acho lindo o decálogo quando diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. Honrar não é amar. Porque às vezes tem pai e mãe que é perverso também. Que maltrata, que agride, que humilha, que diminui. O seu irmão é melhor, você não deu pra nada. Quantas vezes? E cria trauma naquela criatura. E como é que eu vou olhar para essa criatura? Pai que abusa de meninas, de meninos. Como é que você vai dizer ama seu pai e sua mãe? Honra a teu pai e tua mãe. Porque por mais péssimo que ele possa ter sido, eles são responsáveis pela tua encarnação, pela oportunidade de estar no corpo. E essa é uma dívida impagável. Poderia ter me matado no ventre, porque se eu estou adulta, a única forma de encarnar é pelo ventre materno. Alguém me alimentou. Uma dúvida, quando você comenta que não existe ex-filho, isso está se falando carnal. Também se aplica também para adoção, filho adotivo? Sempre. Também? Sempre. Existe um algo que me atrai. E aí é o resgate, aí é a situação, aí é o momento. Eu sinto uma vontade imensa e quando eu vejo, diz, é esse. E você traz. É o coração identificando. Nada está errado. Então, a nossa atitude no dia a dia é de um espírito, né? São essas questões que nós temos que viver. De um espírito é, olha, estou passando por um problema? Tô. É transitório? É. Tem começo, meio e fim. Tô no corpo? Tô. É transitório? É. Tem uma família difícil? Tem. É transitório? É. Eu não vou viver eternamente com essa família, mas uma coisa eu sei, eu tenho que aprender a acertar esse laço agora. Senão eu vou ter que voltar de novo, e cada vez pior. Então que eu possa perdoar, estar numa família
família encrencada, a lição é perdão. Uma vez o perdão tendo acontecido da tua parte, tu abriu algemas e se libertou desse fardo. Mas o perdão saiu de ti. Se o outro não perdoou, já não é contigo, é com o outro. Uma vez perdoado, já era. Uma vez você dando o perdão, se o outro não perdoou, é com ele. Por quê? Porque a presença do outro... Por que quando eu digo estar livre? Porque a presença do outro não mais te provoca mal-estar. Acabou. Quando eu digo abriu a algema, a presença do outro não me provoca mais nenhum mal-estar. Eu estou livre do sentimento. Entendeu? Esse processo que nós estamos falando aqui é aquele sentimento que você sente lá no fundo e que normalmente você não quer reconhecer. É a antipatia que você sente por um filho, por uma filha, por um irmão, por uma irmã, por um pai ou por uma mãe. É mais forte, entendeu? É uma náusea. É esse sentimento que eu tenho que identificar se está dentro de mim. Esses aí é o ajuste, é a juventude. Mas se eu te perguntar no teu mundo íntimo, tu tem ódio do teu filho, sabe? Tu carrega uma antipatia da presença dele, te incomoda o jeito que ele fala contigo, dá uma repulsa aqui dentro. Se esse movimento está dentro de ti, aí eu sou espírita, eu sei da reencarnação, eu digo, isso é do passado. Porque eu, como pai, não poderia estar sentindo isso pelo meu filho, pela minha filha. Eu, como irmã dessa criatura, eu não poderia estar sentindo isso. Então, esse movimento intrínseco, esse movimento, essa autorreflexão que nós temos que identificar e dar nome. Eu só vou conseguir fazer qualquer processo de mudança quando eu der nome ao que eu sinto. Eu não tenho que reconhecer para o mundo, eu odeio meu filho. Não. Eu tenho que reconhecer para mim, esse espírito me provoca mal-estar. Tem uma dificuldade enorme. O instinto paternal, o instinto maternal está aqui, mas há uma luta muito grande emocional. A partir desse movimento que você fizer essa autorreflexão e reconhecer, aí começa o teu processo de autoevangelização. Enquanto nós não fizermos isso, não há mudança. E é uma encarnação perdida. Às vezes a gente ganha o mundo e perde a casa. Só que o meu acerto maior não era com o mundo, era com a casa. Eu não sou Chico Xavier, gente. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Eles, esses grandes, não tem mais encrenca pequena e nem grande. Então o trabalho dele é fora. O trabalho é dentro. Quase sempre o nosso maior obsessor está dentro de casa. Pode ser o fofo, pode ser a fofa. Porque pensa você, mulher, está ali trabalhando e fofa no pé do ouvido, que é o obsessor pior. Ou então o homem chega do trabalho e está na fofa. Que capeta pior? Que não sabe se falar, só sabe latir. Porque parece que não sabe conversar, só sabe gritar. É difícil, gente. Relacionamento é difícil. Não há respeito um pelo outro. Mesmo nós espíritas. Então, fé viva é viver o que eu prego. É viver o que eu aprendo. É viver o que eu leio. Isso é fé viva. E é isso que nos falta. Por isso que nós somos infelizes. Nesse processo aí, é realmente o processo de educação. Uma criança de 7, 8 anos, você consegue ainda ali dominar. Depois disso, ele começa a colocar a própria personalidade. E que nós temos que ter cuidado com a nossa educação, porque às vezes o que a gente deveria ter feito até os 7, a gente quer fazer com 12. O menino, a menina deu um tapinha, fez não sei o quê. Oh, que bonitinho, vai dar um tapa em você quando tiver em 14, 15 anos. E aí, vai ser bonitinho também? Então, na adolescência, ele está firmando a personalidade dele. E a gente tem que ter um cuidado, porque senão você vai transformar um homem, um filho, um homem que não sabe dirigir a própria vida. Tem que viver com uma bengala feminina ao lado todo o tempo. Não sabe escolher a roupa para vestir. Não sabe fazer um movimento. Por quê? Porque teve um pai e uma mãe muito autoritária. No momento que ele disse, deixa eu pensar isso, não pensa, eu penso por você. Acabou com aquela encarnação. E isso vai ficar gravado nesse menino por toda uma encarnação. Não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir ir para frente, não vai. Não ensinaram ele a pensar. Não ensinaram ele a ter atitude. E você, pai, você, mãe, vai ter que sustentar isso pro resto da vida. Entendeu, gente? Isso é educação. Então, que eu possa ser espírita, que eu possa ter a minha fé dentro de casa. Que eu possa ser um esposo digno, uma esposa digna, um pai digno, uma mãe digna. O vergonhoso é eu não reconhecer e não mudar. Vergonhoso para mim que sou espírita. Aí eu vou passar aquele período no umbral de perturbação e os espíritos mandando, espírita, que a gente estava na reencarnação, o capeta encarnou contigo e tu não fez nada. Vai voltar de novo. Não é verdade? Aí é vergonhoso, né? Ensinava evangelho, falava de Jesus, olha aí, ó.
Tu não conseguiu perdoar o teu maior inimigo que estava dentro de casa. Aí a dor é muito grande. Imagina a situação do pai de André Luiz com 2 amantes como filha. Quando as meninas interam 14, 15, 16 anos, papai, vou namorar. A raiva que dá dentro do pai. Aí ela traz o namoradinho dele, não gostei. É amante, é um pai possessivo. Briga ferrenha entre as 2 filhas e o pai. E a mãe, espírito superior, ali na condição de mediar essa discussão. Esses são os nossos lares. Então, quis tocar muito na fé viva, porque a nossa maior encrenca é o lar. E é nele que a gente tem que trabalhar. Principalmente, alguém pode estar dizendo aqui, não, meu lar é tranquilo, não tem graça a Deus. Ótimo. Sabe o que isso quer dizer? Você não tem inimigos. Ou não tem, ou não teve estrutura emocional para uma encarnação com o inimigo dentro de casa. Papai só dá o fardo que nós tenhamos capacidade de suportar. Se ele deu, é porque ele sabe que nós temos capacidade de tirar um 10. Se não temos, de 2 umas, ou eu não tenho inimigos, ou eu não tenho estrutura emocional para lidar com um filho nessa condição, ou com uma filha nessa condição, com uma irmã ou com um irmão nessa condição. A atitude positiva da alma na jornada de elevação. Claro é que as escolas da crença variam, situando-se cada uma em um círculo diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, olha, rudimentar é quanto mais a tua crença é primitiva, é física, é material, é princípio, sabe? Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis. Então, quanto mais é rudimentar o teu entendimento religioso, mais aferrado vai ser a teu tipo de discussões e combate em relação à religião. Quanto menos religioso, falando religioso na acepção da palavra, mais grosseiro você vai ser em relação à religião do outro. Então, aquela pessoa que grita, que discute, que condena, isso aqui ainda é um curso religioso rudimentar. Não é da religião, é do religioso. Porque não é, na verdade, a religião. É o ser rudimentar que está naquela religião. Porque nós vamos encontrar irmãos dentro do movimento espírita, pegando eles dizendo assim, olha, ele não é espírita, olha, ele não é isso. Atire a primeira pedra que nunca pecou. Não tem espírita aqui que desvia dinheiro, espírita que rouba, espírito que faz isso, espírito que faz aquilo. Ele também errou. Não foi ele que se fez santo. As pessoas o santificaram. Que esse é o maior mal. Criando expectativa sobre alguém, deu poder a ele. E olha aí onde nosso irmão chega. Digno de oração, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis. Então ele é capaz de subir no púlpito e ainda incentivar a hostilidade do grupo dele e as demais religiões. Como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica, partindo do princípio o quê? Espiritismo evangélico, espiritismo com o evangelho dentro, com Jesus vivo. Não é o espiritismo acadêmico. Prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerada uma escola cristã mais elevada e mais rica. Por quê? Mais elevada, mais rica de informações. Não existe nenhuma religião na face da terra que nos dê tantos recursos para a nossa reforma moral. Então é como se dissesse assim, criatura, tu tá tão atrasado que eu vou te pôr numa escola que vai te revelar tudo, sem nenhum manto. Vai ser claro, se dessa vez você não mudar, porque é a história de Lázaro, do rico, lembra do rico? Lázaro estava ali na porta, e aí o rico dava as migalhas para Lázaro, não é Lázaro, amigo de Jesus, isso é só uma parábola, tá? E o nome da parábola do cidadão era Lázaro. Quando os dois desencarnaram, Lázaro resplandecia, bonito, bem vestido, e o rico miserável, numa situação deplorável. E aí o rico, que agora estava miserável no mundo espiritual, pede a Abraão que peça a Lázaro que ponha pelo menos uma gotinha de água, um pedacinho de pão, que ele estava com tanta sede.
E ele pede, por favor, peça, mais ou menos assim, para que possam ir à terra avisar, não é isso? Lembra? Avisar a minha situação para que eles façam diferente. Isso na parábola. E de Jesus, já foi mandado Abraão, foi mandado Moisés, foi mandado os profetas e ninguém ouviu. Então não é uma questão de informação, é uma questão de vontade que nós não temos, porque dito já foi. E não existe dentro do nosso planeta Terra religião que fale sobre reencarnação tão claramente, pluralidade dos mundos habitados tão claramente, mundo espiritual tão claramente, vida após a morte tão claramente, lei de ação e reação tão claramente. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os... Ele está falando para nós espíritas agora. Cumpre-lhes estendê-las a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos em consequência da ignorância do que ainda não conseguiram afastar-se. A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Até anotei aqui. O que ele está querendo dizer? Se Jesus convivesse só com pessoas maravilhosas, como é que ele poderia mostrar a sua evolução? Então eu mostro a minha evolução espiritual quando eu consigo conviver com pessoas difíceis sem me perturbar, sem entrar na mesma sintonia e ainda assim amando. Judas traiu, Pedro abandonou e negou, e todos os discípulos foram embora, mas o amor do Cristo não diminuiu por nenhum dos seus discípulos. Então eu conheço um ser humano grande, um espírito grande, na atitude dele de conviver com pessoas difíceis, porque eu devolver o amor para quem me ama não exige de mim. Mas eu continuar amando a quem não demonstra e não me ama, isso me torna grande. É isso que ele está querendo dizer aqui. A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Diante da mente encarcerada do vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, vemo-lo inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente da população, do populacho, a população exaltada e ignorante, arraigado, embora aos princípios da crença judaica, encontramos Jesus como silencioso, humilde, solicitando perdão para quantos o feriram. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Diz Emmanuel que uma existência é uma hora. Quase todos nós aqui somos bastante adultos. Mas o que nós vamos percebendo? Se uma existência física é uma hora, nós já rodamos 30 minutos. Nós temos que começar a fazer esse movimento de mudança. Lembra do Emmanuel? A mudança coletiva é lenta, a individual é opcional. Então, nós vamos pegar um Paulo, ele fez uma grande mudança. Ele abriu mão dos seus princípios e de suas crenças e de seu título. Nós vamos pegar uma Madalena, a mulher deu um salto na sua evolução, abrindo mão de gozos, prazeres e excessos. Acionou a vontade. E dizem os espíritos que o que nos falta é vontade firme, para abrir mão da nossa personalidade, criar uma personalidade cristã. E para isso, criar essa personalidade cristã, nós vamos fazer uma luta ferrenha com vaidade e com orgulho. Vaidade de não querer abrir mão daquela personalidade que nós criamos, estamos criando ao longo de séculos. Deixar de refletir a minha personalidade para aprender a refletir o Cristo em minhas atitudes. Entendeu? Esse é o movimento. E isso exige de nós muito esforço. Então, acho que é uma boa reflexão para nós transformarmos aí. Pensar que daqui a pouco a gente vai chegar um tempo que vai dizer: oi, fulano, tudo bem? Tudo. Amiga, eu estou te ligando, hoje é o funeral de fulano. Vamos lá, vamos. Não é verdade? Então, será que ainda não deu para entender que a vida ela tem um ciclo, começo, meio e fim, uma existência? Né? E que eu tenho um porquê de eu estar aqui e que é hora de eu aprender a dar valor verdadeiramente às coisas essenciais do espírito e não gastar tanta energia com coisas desnecessárias. E vamos agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga. Vamos orar então? Senhor Jesus, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais que conduziram por mais uma vez o nosso estudo em nome do nosso Senhor Jesus.
Todos nós aqui essa noite estamos unindo o nosso pensamento, Senhor, para te agradecer o livro psicografado por Chico, teu missionário, que nos esclarece, que nos fala da continuidade da vida e da reforma moral. Muito obrigada, Jesus. E te fazemos um pedido. Todos nós aqui estamos porque já carregamos uma vontade muito grande de nos melhorarmos. E o Senhor sabe o quanto o mundo é ilusão e o quanto nós ainda nos afetamos e nos deixamos levar por isso. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos perseverar no bem, perseverar no estudo, perseverar na vivência. Que não venhamos a cair nas armadilhas do dia a dia e que possamos estar muito vigilantes em nosso sentimento, nosso coração, a nossa intelectualidade, para que possamos perseverar contigo nessa vontade, nesse desejo de fazer valer a nossa encarnação. Muito obrigada, Jesus. Nos abençoa e nos ampare sempre. Obrigada, amado Mestre Jesus.